Exercício número 1 da aula 102 do oitavo ano do ensino fundamental. Em uma urna há 20 bolinhas numeradas de 1 a 20. Qual a probabilidade de se retirar uma bolinha com esses números pares? Primeiro, o que significa probabilidade? Probabilidade significa a chance de algo acontecer. Mas como que eu calculo a probabilidade de algo acontecer? Para calcular a probabilidade, assim a grosso modo, eu vou representar a probabilidade pela letra P, é uma divisão, ou seja, uma razão pelo que eu quero dividido pelo que eu tenho. Ora, professor, mas o que significa o que eu quero e o que significa o que eu tenho? Vejamos nesse exemplo aqui. O que eu tenho são todas as possibilidades que há. Neste caso, são todas as bolinhas que tem lá dentro. Você concorda comigo que há 20 bolinhas ali? Certo? Então, esta probabilidade, o que eu tenho, ou seja, o número que vai aqui embaixo dessa divisão, é o total de bolinhas que há. Ou seja, há 20 bolinhas. Agora em cima eu coloco o que eu quero. O que eu quero que saia uma bola par. E de 1 a 20, quantos números pares tem? Bom, tem o 2, o 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e o próprio 20. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, o que eu quero tem 10 chances em 20 para que eu consiga retirar e esta bola seja um número par. Como é uma divisão, como é uma fração, eu posso simplificar esses valores. Tá? O que é simplificar? É dividir o de cima e de baixo pelo mesmo valor. Nesse caso, eu vou simplificar por 10. O que é que sobra? Probabilidade de 1 em 2. Ou seja, 1/2. Eu tenho 50% de chances de, ao retirar uma bolinha ali de dentro e olhar o número dela, ela ser um número par. Portanto, a letra B. No exercício número 2 da aula 102, diz o seguinte: em um dado não viciado, qual a probabilidade de, se ao lançar esse dado e cair voltado para cima, né, um número que seja múltiplo de 3. O que é probabilidade? Probabilidade é calcular as chances de algo acontecer. Como é que eu faço para calcular a probabilidade de alguma coisa? Calcular a probabilidade é dividir o número de chances de acontecer que eu quero pelo número de chances total que eu tenho. O que significa isso? O que significa quero, o que significa tenho. Tenho são todas as possibilidades que tem das faces caírem voltadas para cima. Se num dado há 6 faces, significa que pode cair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Então há 6 chances de cair uma das faces voltadas para cima. Então, há 6 possibilidades das faces serem voltadas para cima, tendo um número. Tá? Agora, o que eu quero? Eu quero um número que seja múltiplo de 3. O que significa um número múltiplo de 3? Vamos colocar os múltiplos de 3 aqui. Ó. Os múltiplos de 3 são o 3, o 6, o 9, o 12, ou seja, vai aumentando de 3 em 3. Como só tem 6 faces um dado, o que acontece? Só tem 1,
duas chances de ser um múltiplo de 3. Ou será o 3 ou será o 6. Então, o que eu quero tem duas chances em 6. Esse é o cálculo da probabilidade que a gente tem. Esses números aqui, o que eu quero e o que eu tenho, eles recebem nomes especiais. Esse número de baixo aqui, que é o que eu quero, nós chamamos de espaço amostral. São todas as chances de algo acontecer. Nesse caso, por que é 6? Porque pode cair o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Há 6 possibilidades. Agora, o que significa o que eu quero? O que eu quero nós chamamos de, dentro da matemática, nós chamamos de evento. Então, o número de possibilidades do evento acontecer. O número de possibilidades de, ao lançar um dado, essa face voltada para cima ser um múltiplo de 3. Só há duas chances, porque pode ser o número 3 ou o número 6. Então, nós estamos falando em possibilidades. Terminamos a nossa conta? Não, ainda não. Quero que vocês percebam que é uma fração, é uma divisão. E como é uma divisão, eu posso simplificar essa fração. São dois números pares. Então, eu simplifico aqui em cima por 2 e aqui embaixo também por 2. Claro, tem que ser pelo mesmo número, né? Então, esta probabilidade, 2 divididos por 2 é 1 e 6 dividido por 2 é 3. Ou seja, há uma probabilidade de 1/3 de, ao lançar um dado, a face voltada para cima ser um múltiplo de 3. Por que ele fala em um dado não viciado? É que tem alguns dados que podem ter alguma tendência, né? Eles podem ser fraudados. Pode ser que o cara ajeite ali um modo de a face 5 ficar voltada para cima. Então, essa informação de um dado não viciado significa dizer que todas as faces têm a mesma chance de ficar voltadas para cima, tá? Então, nesse caso, 1/3, a última aqui, a letra D.